Glória a Deus. Boa noite, queridos. O pessoal aí de manhã estava me elogiando, né? Diz que tem o professor Xavier lá do X-Men, estão me chamando de pastor Xavier, outros já falaram pastor Hot Wheels. Eu falei, pode chamar aí, gente, eu fui criado nos anos 80, forjado no bullying, né? Então isso aí não abala, faz figurinha mesmo aí, depois a gente conversa, né? Na hora de orar por a sua vida, eu vou lembrar de todas essas coisas. É uma alegria estar com vocês, querido. Ainda tenho mais, eu acho que uns 30 dias ainda nessa reabilitação aí, para depois estar 100%. Mas eu assisti as 2 últimas semanas de casa e dá uma saudade de poder estar presente, né? Glória a Deus pela tecnologia que está aí, que possibilita a gente, pelo menos, absorver algumas coisas, mas nem se compara a poder estar no meio do povo de Deus, poder olhar as pessoas levantando suas mãos, né, ter a atmosfera que nós geramos do céu neste lugar, né? Então que você aproveite cada momento sempre que você estiver por aqui. Antes de eu entrar aqui na mensagem, deixa eu dar um último aviso bem importante, que vai acontecer agora, dia 18, 19 e 20 de setembro, nós vamos realizar a nossa primeira edição da conferência original, que é um encontro que ele nasce para fazer parte da nossa igreja. Há um tema que não vai ser simplesmente feito nessa conferência e abandonado. É um tema que eu creio que Deus colocou no nosso coração como igreja, porque a gente vive uma geração que valoriza muito cópias e imagens cuidadosamente construídas, né? Se você está no meio, você sabe construir a tua imagem, construir posicionamento, construir tantas coisas assim, mas Deus continua chamando pessoas de volta para o projeto original. No meio do processo, às vezes as pessoas se esquecem de quem elas são, as igrejas se esquecem do chamado genuíno que elas foram comissionadas a fazer, e mais do que uma conferência, nós acreditamos aqui que será uma jornada para nós redescobrirmos quem Deus nos criou para ser, para a gente conseguir discernir o que realmente importa na nossa vida, quais são as prioridades genuínas e ter, acima de tudo, a autenticidade e a fidelidade pela qual o mundo constantemente tenta nos moldar. Deus tem um plano para nós, Deus tem uma identidade para nós, Deus tem algo exclusivo e intransferível para cada um de nós. E essa conferência, ela vai ser um marco para nós, porque é o início de uma jornada de intensidade rumo a isso. Sim, vão vir outras pessoas compartilhar aqui conosco, vamos receber aí alguns convidados, mas acima de tudo, que você gere expectativa no teu coração, para poder partilhar. Vai ser um momento único como igreja. O segundo lote já está disponível até o final do mês, aproveita. A gente tentou deixar o preço mais acessível possível, né, para a gente conseguir. Todos temos um momento muito especial. Nós vamos anunciando os preletores aí ao longo das próximas semanas, e o que vai acontecer no domingo aí também, da último dia da conferência, vai ser muito especial. Então não perca tempo, já faça a tua inscrição lá, né? Convide outras pessoas, é um convite aberto, não precisa ser necessariamente para a nossa igreja. Outras igrejas da região vão estar junto conosco aqui, e eu creio que vai ser muito especial. Amém, querido? Glória a Deus. Abre então a tua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E deixa aberto lá, ou vai procurando aí, enquanto eu faço essa abertura aqui com você. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens chamado Até que Todos Ouçam. Se tem alguma pergunta importante na vida, dentre tantas coisas assim que muda completamente a maneira como você vive, é a seguinte pergunta: por que é que a igreja existe? Tenta responder na tua mente, por que é que a igreja existe? Talvez num exercício rápido você tenha respondido aí, existe para adorar a Deus. Ou existe para ajudar o próximo, ou para ensinar a palavra, enfim, todas essas respostas, elas são verdadeiras, mas existe uma verdade ainda mais profunda do que isso aqui. Porque antes de existir a igreja, já existia um Deus procurando pessoas. Se você abrir a tua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, você vai ver em Gênesis capítulo 3, o relato da queda, o homem se afasta de Deus, e a iniciativa de reencontro, de restabelecimento, não é do homem. Errei, deixa eu tomar o caminho de volta e restaurar todas as coisas. A iniciativa é de Deus, de procurar o homem. Você vai ver Jesus falando depois lá na frente, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido. E se você olhar a palavra inteira, a Bíblia inteira é uma única história de Deus em busca daquele que está perdido. Por isso que nós não somos um povo que apenas se reúne aos domingos. Nós não existimos apenas para receber de Deus. Nós recebemos muitas coisas de Deus. Mas nós não existimos apenas para receber de Deus. Nós existimos, guarde isso com você, para levar Deus para as pessoas. Porque se você existisse só para receber de Deus, já falei isso aqui algumas vezes, no momento em que a verdade entrasse no seu coração, que você entendesse o princípio da salvação, a fé em Jesus, não haveria mais razão para você ficar vivendo, porque é que você continua vivendo ainda, se o propósito era simplesmente encontrar com o Senhor. Bem, você já encontrou com o Senhor, por que você ainda está de pé e batalhando, querido? Porque é uma missão debaixo de todos nós, levarmos o evangelho àquele que ainda não conhece, alcançarmos aquele que ainda não conhece. Às vezes a gente se empolga demais e entende que o maior milagre que a gente pode experimentar ou reconhecer é um milagre de cura física, é um milagre de cura emocional, é um milagre que você consegue enxergar, quando a Bíblia diz que esse não é o maior milagre. Uma cura, ela muda uma história, sim, mas a salvação, meu amado, ela muda a eternidade de uma pessoa. Uma provisão, né? E Deus vem muitas vezes na nossa vida com provisão, ela resolve uma necessidade. Mas entenda, meu amado, que quando o evangelho entra, ele não resolve uma necessidade, ele muda um destino. E aqui, Jesus fala lá em Lucas capítulo 15 também, ele diz assim, que haverá muita alegria no céu por um pecador que se arrepende. E aí quando a gente olha isso e vê essa palavra de Jesus, a gente pensa assim, será que o meu coração hoje está celebrando aquilo que o céu celebra? Porque eu enxergo a cura física ou qualquer coisa que esteja diante de mim, eu celebro, eu consigo enxergar. Eu enxergo Deus provendo a necessidade de algumas pessoas, entrando com recurso, e eu celebro isso, mas a Bíblia não está falando isso. Ela está falando que o céu celebra, o que é que move os céus quando um pecador se arrepende. Aí a pergunta é, eu me empolgo tanto quando vejo alguém entregando a vida para Jesus, quanto eu me empolgo quando eu enxergo um milagre físico na minha frente? Eu me empolgo tanto quando eu vejo alguém derramando a sua vida aos pés do Senhor, tanto quanto eu me empolgo quando alguém se prostra diante de Deus, reconhecendo que é um pecador, que precisa dele. Por isso que durante essa série, nós queremos aprender a amar ainda mais o que Deus ama. Nós queremos aprender a buscar ainda mais o que Deus busca e a celebrar aquilo que Deus celebra. Nós vamos entrar em 4 semanas em conjunto. Você precisa andar junto comigo. Nós precisamos andar todos juntos nessa sintonia como igreja. É um movimento que nós estamos fazendo não só aqui, mas em várias igrejas da verdade, igreja. A ideia de que nós precisamos olhar com maior intensidade para a missão que está lá fora. Não é de hoje, já faz alguns meses que nós temos levantado essa bandeira aqui, né? O culto não é uma frase de efeito. É algo para reacender a chama do verdadeiro chamado no teu coração. O culto pode terminar aqui, mas há uma missão lá fora sobre nós. Eu quero abrir um texto muito conhecido, porque aqui é onde as coisas vão fazer talvez maior sentido para você, porque enquanto ainda houver alguém que não ouviu, enquanto ainda houver uma família distante de Deus, ou um vizinho que você tem aí sem esperança, ou quando houver uma cadeira vazia aí do teu lado, precisando ser ocupada, não por um número, mas por uma pessoa que não conhece a Cristo, não por uma pessoa que já está na outra igreja, mas por uma pessoa que não conhece a Cristo, querido, a nossa missão continua. Há um chamado que nos empurra para fora. Por isso o nome da série é Até que Todos Ouçam. Até que todos ouçam o quê? Que há perdão para a vida deles. Até que todos ouçam o quê? Que há esperança ainda, e principalmente até que todos ouçam que há um Salvador. Quantos estão comigo? Amém? É um convite para você, você vai ser desafiado toda semana. Vamos nos envolver aqui de várias maneiras, com iniciativas aqui no culto, com iniciativas nos nossos grupos pequenos, que são os hubs, na ideia de que nós começamos um movimento de oração diferente. Você enxergou um painel lá na entrada hoje, né? No finalzinho eu vou te explicar, eu espero que você se junte a isso também. Olha para o texto junto comigo, Lucas capítulo 5, nós vamos ler o verso 1 a 11, eu vou ler aqui na Nova Almeida. Diz assim, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago.
os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, nós já trabalhamos toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre essa sua palavra eu lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, ou na tradução da Almeida mais antiga, que eu gosto talvez mais, você será um pescador de homens. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa é a palavra de Deus, amém? Jesus, deixa eu te dar um contexto, antes de eu entrar no primeiro ponto. Jesus está no início do ministério, é o capítulo 5 de Lucas. Então está começando o relato da vida de Jesus aqui. Jesus ainda não escolheu os 12. Jesus ainda não separou aquela turma que vai entender de uma maneira mais profunda o chamado. Então ele está caminhando entre as multidões, ele está caminhando pela praia com 2 intuitos na mente: semear a palavra e discernir quais são as pessoas que vão entender a profundidade, a grandeza do que está acontecendo naquele momento do mundo que vai mudar a história. Tem 2 coisas acontecendo e você precisa olhar para esse texto com essas 2 coisas em mente. Jesus está fazendo algo aqui com um único objetivo. A gente vai ver aqui, eu vou tentar explicar esse ponto de uma maneira profunda para você, sabe? E há essa multidão agora comprimindo Jesus para ouvir a palavra, e o outro lado da moeda é que Pedro está vivendo um péssimo dia. Pedro não está no melhor dos seus dias. Ele trabalhou a noite inteira, faz muitas horas que ele trabalhou, ele não dormiu e ele não conseguiu vender nada dentro do contexto dele, Ele não conseguiu pegar nenhum peixe. É como eu e você, trabalhamos a semana inteira, nos esforçamos tanto, fizemos todas as estratégias possíveis, trabalhamos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, mas não tivemos resultado nenhum. E a ideia aqui é que eles estão lavando as redes. Qual que é a ideia de lavar as redes? Deixa eu terminar o serviço, que a única coisa que eu quero fazer aqui agora é guardar esse negócio e ir embora. Eu estou só esperando agora terminar o dia que eu quero passar a chave nesse escritório aqui e ir embora. Deixa terminar esse processo aqui, que eu só quero terminar esse negócio aqui e ir embora. Você já passou por isso, querido? Tanto esforço. Talvez você fez uma estratégia, você fez uma campanha dentro da tua realidade. Talvez você que está na escola ainda, você, se esmerou, estudou tanto. Chega naquela hora lá, te dá um branco. Você fez tantas coisas, você estudou, procurou, fez às vezes até além do possível. Mas chega uma hora que ainda assim o resultado não vem. E é justamente nessa hora que Jesus vai muitas vezes aparecer na nossa vida. Quando a gente pensa que o dia já acabou. Quando a gente já está lavando as redes, quando a gente já está entregando os pontos, em muitas situações. E você precisa entender que é desse encontro aqui que vão nascer os primeiros discípulos de Jesus. Nesse momento, não é um momento triunfante da vida, é um momento difícil, é um dia complicado. E Jesus está ensinando essa multidão, está revelando o poder dele para elas, porém ele está de olho, lembra que eu falei para você? Quem são as pessoas que eu vou poder contar para serem os meus discípulos? Essas 2 coisas vão acontecer sempre. A multidão está ali porque ela quer ouvir a Jesus, mas muitos não estão dispostos a entregar a vida. A multidão está ali porque ela quer receber de Jesus, mas eles não estão dispostos, alguns deles, a assumir a missão. Então Jesus está ali fazendo essas 2 coisas. Assim como nós hoje, nós estamos falando a palavra, nós estamos semeando a palavra, e volta e meia nós vamos encontrar com 2 tipos de pessoas.
com pessoas que querem só ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos, com pessoas que querem só resolver os seus próprios interesses, com pessoas que estão atrás de resolver uma urgência dentro da sua vida, mas quando um determinado compromisso é posto diante dele, ele não quer fazer parte daquela missão. Por isso que a pergunta para nós hoje é: o que eu estou querendo na minha vida? Será que eu estou querendo apenas receber algo de Jesus? Ou eu quero abraçar a missão de transformar vidas? Eu tenho uma pergunta para você hoje. Você quer fazer parte da multidão ou do time de Jesus? Essa vai ser a pergunta que vai ecoar na nossa mente cada vez que a gente lê esse texto aqui. E a gente tem que sair daqui hoje, nessa noite, com uma resolução na nossa vida de fato. Eu posso estar no meio da multidão. Você percebe que a multidão gosta de ouvir Jesus. Percebe que a multidão ela gosta de vir à igreja, ela gosta do movimento, ela gosta das pessoas, ela gosta do entorno, ela gosta do movimento, da bagunça, enfim, de tudo aquilo que está acontecendo. Ela não está avessa, ela não está rejeitando Jesus. Você pode fazer parte da multidão em determinado momento, mas a pergunta é: o que de fato move o teu coração? Você celebra aquilo que o céu celebra, ou celebra apenas aquilo que os teus olhos veem? Por isso que o meu primeiro ponto aqui são coisas que Jesus vai procurar em nós. Primeira coisa, Jesus está atrás de gente disponível. Jesus não está atrás de ninguém pronto. Jesus não está atrás de ninguém já 100% santo. A primeira coisa, o primeiro requisito para você se tornar de fato, sair da multidão e fazer parte do time de Jesus é estar disponível. Olha o verso 3 comigo. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. É um pedido simples, não é, querido? Deixa eu entrar no teu barquinho. Olhem, põe o teu barquinho de volta na água. Jesus não está falando, começando o ministério aqui, falando sobre um chamado extraordinário. Ei, Pedro, eis que eu tenho um chamado extraordinário para você. Nesse momento ele ainda é Simão, né? Vou até mudar o teu nome. Eis que eu vou te dizer agora uma palavra que nunca mais você será o mesmo. Jesus pede num primeiro momento para nós todos algo muito simples. Põe o teu barco de volta na água. E você precisa entender agora, por isso que eu demorei nesse contexto, para você entender que não é tão simples assim, pôr o barco de volta na água. É um desejo simples, mas que envolve algumas iniciativas. O que é esse desejo simples? Talvez você fale assim: poxa, eu já servi na igreja, eu já tentei me envolver em alguns momentos, mas eu me machuquei muito, não quero saber agora eu quero ficar mais sentadinho, quero ficar mais recebendo. Quando o Senhor ele te empurra, olha, você não foi chamado para ficar salvo, sentadinho e satisfeito aí. Você precisa se envolver com o reino de Deus, e Ele escolheu fazer o reino de Deus através de pessoas, e essas pessoas constituem a igreja. É isso que significa a palavra eclésia, igreja, e é esse movimento de gente imperfeita, né, recebendo a santidade dEle, não das suas próprias atitudes, caminhando para um propósito dEle. E a ideia de pôr o barco na água é servir de novo. A ideia aqui é que talvez você já até liderou algumas coisas, mas se feriu ao longo do processo, ao longo do processo com um líder, com um pastor, ou até mesmo com as próprias pessoas. E o que Deus te pede hoje é: põe o barco de volta na água. Isso não significa voltar liderando, talvez é voltar servindo mesmo. Ah, pastor, ele não merece meu perdão. Ela não merece meu perdão. O que é que Deus te diz hoje? Põe o teu barco de volta na água, porque um dia eu também não merecia o perdão. E mesmo assim Ele me alcançou. Você lembra o modelo da oração que Jesus nos ensinou? Né? Não é um modelo de repetição de reza, mas um modelo: perdoai-vos assim como nós, ou me perdoa assim como nós perdoamos. A ideia aqui é que põe o barco de volta na água. Ah, mas eu já fiz um monte de curso, fiz tudo que é curso da igreja, não sei se tem mais solução. Não tá bom assim, deixa do jeito que está. O que é que Jesus pede para você, querido? Não é algo extraordinário. Ele não vai aparecer para você, sair da tela da televisão, falar alguma coisa para você. Ele vai pedir algo muito simples. Põe o barco de volta na água. Volta a servir em qualquer área. Volta os teus olhos agora um pouquinho mais ao redor da tua vida, porque Pedro emprestou o barco antes de ele entregar a vida para Jesus. Pedro, você sabe o chamado dele que vai ser lá na frente, mas ele empresta o barco antes de entregar a vida. Tudo começa com um passo muito simples,
Quer ouvir aquilo que Jesus está falando? Sim, o simples dá trabalho, porque o barco pode estar pesado, o barco pode estar já ancorado na areia faz tempo, eu não sei quanto tempo faz que você não se envolve com as pessoas, eu não sei quanto tempo faz que você está pensando em decidir de repente abrir a tua casa para receber um pequeno grupo, ou se mover de alguma maneira, não tenho tempo, isso e aquilo, e é o barco ancorado na areia, sabe? Pedro já estava encerrando o turno. Talvez você já tenha encerrado o teu turno dizendo assim, eu já servi o tanto que eu tinha que servir, agora deixa eu aproveitar a vida um pouco para mim. A ideia aqui, querido, é que eu preciso entender que num primeiro momento há uma resposta de obediência, e a resposta de obediência ela já é um grande chamado, porque todo grande chamado normalmente ele vai começar com um pequeno pedido. Jesus não pede para eles abandonar tudo de uma vez. Jesus não pede, olha, vem aqui que depois você vai morrer crucificado, que é o caso de Pedro. Ele pede simplesmente assim, ó, deixa eu entrar no teu barco. Agora, põe esse barco um pouquinho lá para frente. E aí Jesus prega, continua pregando, e está lá, e Pedro está ali. Talvez, está do berço a rede aqui, será que vai demorar essa pregação? E depois, é que Jesus vai falar para ele lançar as redes. Você entende? Há um processo acontecendo aqui, por isso que grandes chamados, querido, preste atenção. Grandes chamados, eles vão começar com pequenos pedidos. Quais são os pequenos pedidos que Deus já pediu para você? Quais são as pequenas coisas que o Espírito Santo já tem movido o teu coração? Você tem servido ou quer servir apenas quando tudo estiver bem na tua vida? Depois que tudo estiver arrumado, aí eu vou começar a me mexer? Você está disponível somente quando é conveniente para você? Ou você espera algo grande, mas está ignorando as coisas pequenas que estão diante de você? Por isso que tem gente esperando um chamado extraordinário, mas que nunca acontece. Por quê? Porque não começa a fazer o simples diante dele. Deus colocou todas essas coisas, sabe? O futuro de Pedro, ele está escondido aqui, ó, atrás do quê? De um simples sim. Senhor, pode entrar. Por isso que quem não serve nas pequenas coisas, nunca vai estar pronto para as coisas grandes que Deus vai colocar sobre ela. Lembra do versículo? Ser fiel no pouco, e aí no muito eu vou te colocar. Já tem algo na tua mão. Já tem uma oportunidade na tua mão, querido, e ainda que você acha que seja pouco, lembre, é aqui que começa o extraordinário de Deus. Espero que o Espírito Santo já esteja movendo teu coração aí. Vamos seguir para o próximo verso aqui, versos 4 e 5. Deixa eu resumir o que está acontecendo aqui, que o ponto é o seguinte, Jesus procura quem obedece. Versos 4 e 5 vai ser o diálogo de Jesus com Pedro pedindo para jogar a rede, né? Vá para onde as águas são mais fundas, lance as redes. Pedro faz aquela conversa lá, né? Mas ele termina dizendo assim, ó, mas, porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Qual que é a ideia aqui, querido? Humanamente falando, Pedro manja muito mais do que Jesus sobre pesca. Você concorda comigo? Pedro podia falar assim, Jesus, tu és carpinteiro, se a gente fosse fazer uma casa aqui, construir um negócio diferente aqui, né, eu ia dar ouvidos com certeza para o Senhor, mas desse negócio aqui eu manjo. Eu conheço como funciona, já faz muitos anos que eu estou fazendo esse negócio aqui, e eu mais ou menos sei como funciona. É mais ou menos assim, a gente olha assim hoje e fala, nossa, que Pedro ignorante, ele não identifica que é Jesus. Hoje a gente sabe disso, a gente sabe quem é Jesus. Mas às vezes a gente faz a mesma coisa que Pedro. Jesus, deixa que eu cuido aqui das minhas finanças, deixa que eu organizo aqui, e se der um BO errado aqui, certeza que eu vou para ti, que Deus, Senhor, meu Deus, me ajude agora aí. Senhor, deixa que eu cuide da minha família do jeito que eu quero, deixa que eu trate a minha esposa do jeito que eu quero, deixa eu educar os meus filhos do jeito que eu quero, deixa eu ir para a igreja só quando eu achar que é conveniente, deixa eu escolher as coisas do jeito que eu quero, e se der errado, aí eu vou para o Senhor. É mais ou menos assim que a gente faz, e se nos igualamos a esse primeiro pensamento de Pedro, que o primeiro pensamento dele não foi simplesmente de obedecer, foi de justificar. Olha, eu já fiz isso aí que o Senhor está falando várias vezes. Por isso assim, você precisa ouvir as mesmas coisas, querido, muitas vezes. Porque às vezes nós estamos nessa obstinação de pensamento. Não, eu já ouvi isso aí. Pastor, já abriu. Alguns talvez de vocês já até pensaram, quando eu abri Lucas 5, você olhou assim, lá vai a pesca maravilhosa de novo. Quantas vezes eu já ouvi essa mensagem, e já sei, podia até eu ir lá pregar e falar isso aí. Sabe, querido, muitas vezes Deus precisa falar as mesmas coisas. Porque em uma delas assim, de repente os nossos olhos se abrem. E aí quando a resposta de obediência chega, que esse é o ponto, porque é o Senhor que está falando, Ele coloca a palavra de Jesus acima da sua própria experiência. Você entende? Eu já vivi isso muitas vezes. Por que eu vou fazer de novo? Porque a palavra de Jesus vale mais do que a minha própria experiência. Eu já falei tantas vezes para essa pessoa.
Eu já disse tantas vezes, olha, eu já agi tantas vezes, já tive tanta misericórdia, eu já servi tantas coisas na igreja, sabe, querido, nem sempre tudo vai fazer sentido. É aqui que entra a nossa fé. Não faz sentido lançar a rede no mesmo lugar que eu já estou lançando há tanto tempo. Talvez você está procurando a estratégia maravilhosa, a chave destravadora, disruptiva, sei lá quais as palavras aí que o pessoal usa aí para te impressionar com as palavras. Quando a estratégia não está, ou melhor, quando a chave da prosperidade, da alegria, da felicidade, da libertação, não está na estratégia, está na palavra dada do alto para você. Você entende que às vezes você vai fazer a mesma coisa, lançar no mesmo lugar, fazer a mesma estratégia. Não é que Deus está dizendo para você não estudar, para você não crescer e só se acomodar e esperar uma palavra do alto. Não é isso que Ele está dizendo. Mas Ele está dizendo que em muitas áreas da nossa vida a gente precisa confiar mais nele do que nas estratégias, porque às vezes a gente está fazendo isso aqui. Nós não estamos atrás da direção do Senhor, nós estamos atrás de descobrir o que ninguém descobriu ainda, quando nós deveríamos estar atrás de: Senhor, o que é que o Senhor está fazendo aqui? Jesus vai falar isso a respeito do ministério dele muitas vezes. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. O que você vê Deus fazendo através de você no teu trabalho? Uma vez que você enxergar isso, o que o Senhor quer fazer com o meu trabalho? Porque uma vez que você enxergar isso, querido, tenha certeza de que quando o céu deseja fazer alguma coisa, aquela coisa vai acontecer. Você crê nisso? A expressão que Ele é o dono do ouro e da prata não é uma expressão que a teologia da prosperidade distorce isso para dizer que Deus pode te dar todo o dinheiro que você quiser e te tornar um trilionário da noite para o dia. A expressão de que Deus é o dono do ouro e da prata, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que se o céu determinar alguma coisa, o recurso nunca vai ser uma limitação para o que o céu deseja fazer. Você entende? Não é a respeito de: vem aqui que eu vou te dar todo esse ouro e a prata porque eu sou o dono. A ideia é que, se eu te der uma missão, se eu te der um projeto, recurso não é uma preocupação para você. Porque se o plano é meu, eu vou fazer acontecer. O que é que Jesus ora quando Ele enxerga uma seara? Eu trabalhei isso aqui no Impulso agora na quinta-feira com o pessoal. Pelo que Jesus ora quando Ele vê uma seara pronta? Ou seja, é um negócio que aconteceu, parafraseando de outras maneiras, é uma situação que você trabalhou e rompeu de repente. O que é que Jesus ora? Ele não ora: Senhor, nos dá mais recursos para cuidar desse povo todo aí. Ele ora: rogue ao Senhor da seara que dê mais trabalhadores. O que é que está faltando aqui, meu amado? Não está faltando multidão, porque tem um monte de gente, tem até uma seara para colher gente. Esse é o contexto de verdade da seara. Pessoas. Ele olha para a multidão e se compadece de uma multidão. O que é que Ele está pedindo, querido? Discípulos, pessoas comprometidas. Por isso que nós começamos essa série aqui com essa pergunta: você quer fazer parte da multidão que vem, assiste e assim que termina vai embora, não quero ver ninguém, não quero me relacionar com ninguém, quero só saber o que é que serve para mim aqui? Ou você quer fazer parte do time de Jesus? Daqueles que entendem aquilo que está acontecendo? Quantos aqui querem ver milagre nas suas vidas? Amém? Obediência sempre vem antes, não vem depois. Obediência sempre vem antes do milagre. O milagre da pesca vai acontecer, mas primeiro vem a obediência. Por isso que não adianta a gente querer conselho se a gente não seguir a direção do conselho. Por isso que não adianta a gente querer só o Salvador se nós não entendermos que Ele é o nosso Senhor acima de tudo. Não adianta nós queremos bênção se nós não quisermos também a submissão. Por isso que a fé vai dizer sempre para nós assim: eu não entendo todas as coisas que estão acontecendo. Mas aí a gente pega o que Pedro falou: se é tu que está dizendo, eu vou lançar de novo, eu vou fazer de novo, e aí eu vou entender o que acontece. E aí Pedro faz, e você sabe que o barco dele não dá conta, o barco que vem do lado também não dá conta, ali está afundando todas as coisas, a bênção chega, finalmente triunfa. Você passou talvez um ano inteiro, faz 5 anos tentando conquistar isso aqui, e finalmente chega. E a resposta de Pedro a tudo isso no verso 8 é: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Terceiro, Jesus procura gente que devolve a glória. Porque há uma tentação aqui nesse momento. Pedro podia ter roubado a glória, Pedro podia ter creditado a glória para a sorte, podia ter achado que era tudo uma grande coincidência, mas a primeira coisa que ele reconhece é: isso não foi natural. Sabe, querido, às vezes nós não temos essa resposta assim: nossa, está aqui a glória de Deus. Não, nunca vou roubar a glória de Deus. Mas quando a gente se cala de determinada maneira,
a gente não proclama a glória de Deus. Muitas coisas que acontecem na tua vida são bênçãos do alto. Por isso que a gente tem que fazer essa reflexão, e o devocional, que se você tiver essa prática espiritual na tua vida todo dia, ele te ajuda a você olhar o que está acontecendo na tua vida que não é natural, que é sobrenatural. Vai te ajudar duas coisas, a identificar as bênçãos do Senhor que são sobre a sua vida. Poxa, olha como isso aconteceu, como eu alcancei isso aqui, como eu vendi aquilo lá, como aquela situação complicada se resolveu. Não foi natural, você reconhece a atuação de Deus. E a segunda, isso que está acontecendo aí está muito errado. Poxa, mas tem um ambiente errado, tem uma atmosfera errada, não é natural também. Aí você vai identificar a ação do inimigo em muitos lugares. Você entende, querido, que nós precisamos devolver a glória para o Senhor, e para devolver a glória para o Senhor eu preciso estar atento ao que está acontecendo ao meu redor, porque Jesus está procurando esse tipo de pessoa que devolve a glória. Por isso tem alguns pensamentos que a gente precisa vigiar. Um deles é assim, ninguém reconhece aquilo que eu faço. Esse pensamento ele pode parecer às vezes uma ideia de crescimento ou de avanço, mas na verdade ele está buscando um ego inflado. Ele está buscando, eu não posso passar despercebido. Eu sei que eu e você somos bombardeados por esse tipo de pensamento toda hora na internet. Você tem que aparecer, você tem que se diferenciar, você tem que ser fora da curva do mercado para você conseguir crescer, senão as coisas não vão acontecer. Você vai vir na conferência original, a gente vai aprofundar mais nesse tema aí. Outro pensamento que a gente deve vigiar: nunca me agradece pelas coisas que eu faço, ou ninguém vê o meu esforço. Querido, guarda isso que eu vou te falar. Quando a gente conhece Jesus de verdade, nós perdemos a necessidade de aparecer. João Batista, ele fala essa frase, e ele está num momento de fama na vida dele, tem um monte de discípulos seguindo ele. E quando Jesus passa lá, o pessoal fala, olha eles lá, olha quanta gente está indo lá, olha, eles estão batizando mais gente que você. E aí eu vou começar a frase, você termina, você conhece o versículo, João Batista fala assim, que ele cresça, você consegue? Que ele cresça. Por isso que quando eu conheço Jesus, eu perco a necessidade de aparecer. A nossa igreja nasceu assim. Ela nasceu no interior do Paraná com um grupo simples de pessoas, entendendo que tudo é para a glória de Deus. Quando algo extraordinário acontece, a nossa resposta natural não é a gente, olha como nós somos bons, olha como nós nos destacamos de todos os demais. A nossa resposta natural é, foi o Senhor quem fez. Por isso que a gente chamou todo o nosso projeto aqui de Faça Acontecer, porque ele envolve duas coisas. Envolve a nossa iniciativa de fazer as coisas acontecer, mas ao mesmo tempo é um clamor, Senhor, faça acontecer. Sabe, há pouco mais de um ano atrás, mês que vem vai fazer um ano, pouco mais de um ano atrás, nós estávamos em um lugar que talvez fosse só esse pedacinho aqui. E esse tanto de pessoas que está aqui hoje, é o segundo domingo do mês, geralmente é o domingo que tem menos pessoas, é só esse tanto de gente aqui. Meu amado, com certeza já tinha gente lá para fora. Você lembra, você que estava aí? Você estaria sentado agora numa cadeirinha de plástico. Se você tivesse mais pesado, você ia estar meio preocupado. Será que esse negócio aqui vai aguentar? Você não tinha tanto recurso para ver tantas coisas. Olha onde você está agora. A ideia aqui não é pensar, nossa, olha o que a gente fez. É reconhecer, olha o que o Senhor fez. Olha o que o Senhor fez. E quando a gente fala, olha o que o Senhor fez, nós não estamos falando, olha que estrutura maravilhosa que a gente pode se reunir agora. O que é que nós estamos falando, querido? Olha quantas pessoas estão tendo a vida transformada por causa daquilo que nós nos comprometemos a fazer. Por isso, quando nós olhamos essas cadeiras vazias aqui, ao mesmo tempo que nós celebramos poder sentar nelas, tão confortáveis que elas são, né? Ao mesmo tempo tem que haver uma dor no nosso coração, dizendo assim, tem alguém que precisa ouvir o Evangelho da Graça que transforma vidas. Nós não estamos aqui para encher esse lugar de pessoas. Nós estamos aqui para encher este lugar de vidas que vão ter um encontro com o Salvador. Nós não estamos aqui, querido, para brincar de crente ou cantar belas músicas no domingo, ouvir uma palavra aqui motivacional para a gente conseguir sobreviver a mais uma semana. Nós estamos aqui para cultuar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para ouvir dele, para ver o que ele quer fazer aqui na Costa Esmeralda e sair daqui com esse entendimento, que é o meu ponto 4. Jesus busca aquele que tem visão de reino, não aquele que está olhando só para si. Verso 10, ele fala para Pedro assim, não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Agora eu vou te fazer algo diferente. Você percebe que
é o dia de maior glória profissional de Pedro. É o dia que ele mais pescou na vida dele inteira. É o dia que você mais vendeu na tua vida inteira. É o dia que você buscou e batalhou. É o dia que aquela conquista finalmente chegou. É o dia que você conseguiu terminar de pagar o seu apartamento, pagar as parcelas do carro. É o dia que você conseguiu se formar. É o dia que você conseguiu casar. Enfim, é o maior dia de glória dele. E ele podia estar celebrando o quê? O peixe. Poxa, finalmente chegou. Finalmente trabalhei por tanto para isso. Agora o que eu vou fazer? Ele podia estar pensando nisso. Ele podia estar pensando em quitar as dívidas. Ele podia estar pensando, vou comprar mais uns barcos aí, vamos ampliar esse negócio. Ele podia estar pensando assim, bora mulher, vamos viajar. Vamos aí, vamos curtir, vamos para Disney, vamos fazer um monte de coisa. O que é que Jesus faz? Jesus apresenta algo maior para ele. Você resolvi o teu problema aí, Pedro? Era isso que você estava angustiado, passou a noite inteira, trabalhando, cansado? Deixa eu resolver o teu problema, joga para cá, resolvi. Tá, agora ó, olha para mim. Olha para mim. Você acha que isso aqui é o final? Você acha que esse apartamento é o final? Você acha que eu te dei esse carro é o final? Você acha que eu fiz você bater essas metas de venda era o final? Você acha que finalmente você conseguiu chegar, se formar, pegar esse diploma era o final? Deixa eu te falar para você qual é o verdadeiro objetivo. Eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou fazer com que os teus olhos se voltem para o reino. Eu vou usar o que você está tendo aí. Boa parte disso financiou muitas outras coisas. Eu vou usar tudo isso que aconteceu agora para que os teus olhos se abram de uma vez. E é aqui que nós entramos, querido. E ele fala assim, não tenha medo. Pedro, ele se prostra. Ele pede até para Jesus se afastar, né? Se afaste de mim porque eu sou um pecador. O nosso erro, ele tenta nos afastar, e esse é o pensamento do inimigo. Não adianta ir para a igreja, não adianta ir para esse pequeno grupo, tudo que você fez é imperdoável, ou você é incorrigível, você tenta dar uma de santinho, mas não funciona. Esse é o sentimento certo se está no teu coração, porque é isso aí mesmo, nada do que você faça, ele vai impressionar Deus. O que é que ele está procurando? Jesus sabe o problema que está diante dele, que é o Pedro, que muitas vezes ele vai ter que uma hora até repreender Satanás dele, né? Sai daí, Satanás. Mas por que é que ele chama Pedro para fazer parte do time? Justamente por causa disso. Ele reconhece que ele não merece aquilo que está diante dele. Querido, quando a gente perde isso, nós perdemos toda a essência. Eu não mereço estar atrás desse microfone aqui. Eu não estou aqui porque eu consigo cumprir um conjunto de regras maior do que você. Você não pode falar de Jesus só porque você não pratica as mesmas coisas do cara que está lá na prisão ou em outros lugares. Nós todos sem exceção, querido, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador chegou até nós. E quando ele chegou até nós, ele perdoou os nossos pecados. E ele diz assim, dos teus pecados eu nem me lembro mais. Eu lancei eles no mar do esquecimento. E agora eu entreguei a minha vida para você para te dar uma nova vida. Para que essa vida que você vive agora, você não viva mais como você vivia antigamente. Agora você vive pela fé no Filho de Deus. E Paulo vai expressar isso de uma maneira maravilhosa. Não sou mais eu que vivo. A gente viu alguns dias atrás na nossa série. Mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Quando você está entendendo, dá uma glória a Deus. Por isso, querido, que quando Jesus apresenta algo maior, ele não vê peixes, ele vê pessoas. Quando Jesus te dá uma promoção, ele não está vendo dinheiro, ele não está vendo a meta alcançada, ele está vendo o que ele pode fazer na tua vida, através da tua vida, com aquilo que ele te deu. Onde a gente vê lucro, o Senhor sempre vai ver a eternidade. Por isso que Jesus nunca faz um milagre só para resolver o teu problema. Sempre que ele faz um milagre é para revelar um propósito grandioso. Eu compartilhei aqui de manhã, né? Pastor Almira, pastora Isa conheceram de uma maneira muito mais profunda o Senhor aqui. Tinha um filho praticamente desenganado pelos médicos, está ali meus pais, né, na frente testemunhando. E através da cura daquele menino, o objetivo não era simplesmente, curou meu filho muito bem, não. Através da cura daqueles meninos, eles entenderam que o propósito dali por diante era seguir aquele Deus que cura. Não é seguir o peixe. O propósito dali em diante não era usufruir do peixe. O propósito dali em diante era seguir o Senhor do peixe. Por isso que daí vai fazer sentido para nós, algo que para o mundo nunca vai fazer sentido, o último verso aqui, verso 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram.
Jesus procura quem renuncia. Às vezes a gente pode pensar, nossa, que pesado. Pedro decidiu seguir o Senhor dos peixes. Teve que deixar todos os peixes para trás. No dia mais glorioso. Meu amado, não existe de ser discípulo de Jesus se não houver renúncia junto. Sim, seguir a Jesus vai mexer com o teu conforto. Você vai ter que sair de casa num dia chuvoso para ir atender alguém que você não queria. Você vai ter que, de repente, deixar de assistir aquele jogo de futebol da quarta-feira para poder estar lá junto com os teus irmãos, e alguns deles você nem gosta muito deles. Você vai ter que gastar um tempo que você podia gastar assistindo Netflix e outras coisas. Você vai ter que mexer na tua agenda, você vai ter que rever as tuas prioridades e as tuas conveniências. Tudo isso é verdade. Mas sabe qual é a recompensa? É meu último verso hoje. Mateus capítulo 19, verso 29, é palavra de Jesus. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, tio, tia, aí vai uma lista de gente, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Você nunca vai ganhar de Deus em dar. Não existe nada que você renuncie que Deus não tenha renunciado mais do que você. O nosso Deus, querido, faz por nós infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, e inclusive mais do que nós renunciamos. Ele se fez carne, e Ele veio à terra, e a palavra diz que Ele padeceu as mesmas coisas que nós. Toda aflição que você já teve na tua vida, Jesus já teve. Jesus já foi abandonado por pessoas íntimas que prometeram que nunca iam abandonar Ele. Jesus foi difamado diante das pessoas, Jesus foi cancelado publicamente. Jesus foi exposto à sua nudez publicamente. Jesus sofreu uma das dores mais terríveis fisicamente, que é a crucificação romana. Não existe nada que Ele não tenha vivido por nós. Mas olha o que Ele fala para nós. Todo aquele que tiver deixado qualquer coisa que você possa listar, deixou o emprego, a conveniência, a prioridade, a agenda, por causa do meu nome, vai receber muitas vezes mais e vai herdar a vida eterna. Fique de pé por um instante.